Bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Irmãos, essa noite eu fui dormir pensando em um texto. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. O texto é: os olhos são a janela da alma, né? E é interessante porque é uma linguagem que talvez não seja do nosso dia a dia, mas nós podemos entender que os olhos são o local aonde a nossa alma acessa os lugares, né? Então, o que verdadeiramente, né, a tua alma tem acessado, né? O que ela tem absorvido, do que ela tem se alimentado? É muito claro nas escrituras que os olhos são a janela da alma, mas também é muito claro que os ouvidos também são uma das janelas da alma, né? A gente observa que Jesus diz: esse povo tem olhos, mas não me vê, tem ouvidos, mas não me ouvem. Então, é importante que nós não tenhamos só olhos, mas que de fato nós venhamos a enxergar. É muito importante que nós tenhamos ouvidos, mas que de fato nós tenhamos ouvidos para ouvir, não só para escutar, né? Então, irmãos, o que eu quero deixar para você nesse dia? Que você medite num assunto. O que os teus olhos eles estão observando, que eles estão enxergando, sabe, irmãos? Muitas vezes, quando a gente... Um exemplo, né? Acontece muito comigo. Eu lembro que uma época eu jogava carta, né? E depois que eu parava de jogar carta, aquelas imagens na carta ficavam passando na minha mente, né? E aí eu fazia uma oração, né? E eu pedia para Deus limpar a minha mente. Aquelas imagens sumiam da minha mente, né? Isso acontecia também quando eu ficava pesquisando alguma coisa na OLX, querendo comprar, né? Eu gosto muito de carro antigo, então eu ficava olhando os carros antigos para comprar e eu também fazia essa oração para limpar a minha mente. Então eu estou dando um exemplo, porque esse exemplo ele vai servir também para prostituição, ele vai servir para cobiça, ele vai servir, sabe, às vezes você está ali vendo uma descontração, um programa de televisão, você está vendo um filme, você está vendo algo, e naquele filme tem uma consagração maligna, ou tem imagens que vão ativar a sua alma, vão contaminar a sua alma, né? Por isso que o bom mesmo é você se desviar do caminho mal, né? Quando Deus ele dá testemunho de Jó, ele diz assim: servo bom, íntegro, fiel, que se desvia do mal, né? Você vai ver José correndo daquela tentação. Sabe, irmãos, tem tentações que nós ainda não conseguimos vencer. E essas tentações que nós não conseguimos vencer, nós temos que correr. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, você seja vigilante com o que os seus olhos estão olhando, enxergando, o que está penetrando dentro de você. Assim como quando você abre uma janela, entra uma brisa na sua casa, entra claridade na sua casa, assim, sem você perceber, quando você está deixando os seus olhos aleatório a qualquer lugar, ou a qualquer programação, ou a qualquer coisa, você está deixando isso alimentar a tua alma. Por isso, peça perdão ao Senhor hoje, pelo que você está enxergando, pelo que você está deixando entrar na sua alma. Peça para Ele limpar, te dar uma mente de Cristo e comece agora a alimentar a tua mente com coisas positivas, né? Com coisas do Senhor, com a verdadeira palavra, com as escrituras, com uma coisa também que é muito importante é o que você está ouvindo, sabe? Andar com quem tem conselho ruim, né? Alimenta também a nossa alma e faz a gente ficar no pessimismo terrível, sabe? Andar com gente pessimista, com gente avarenta, com gente que é murmuradora, reclamadora, com pessoas que não têm os princípios de Deus, né? Fazem com que também a tua alma fique abatida, fique triste, fique sem fé. Por isso, alimente a tua alma com palavras de fé, com palavras de esperança, com palavras que vão fazer você ir além, com pessoas que acreditam em você, com pessoas que contam com você, com pessoas que, em primeiro lugar, estão cheias da palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então você tem que falar e andar. Se você puder, claro, né, priorize andar com pessoas que estão cheias de Deus, cheias da palavra de Deus, cheias de conhecimento de Deus, para que você vá à frente.
porque nós sabemos que este mundo ele está corrompido, né? A Bíblia diz o Deus desse século, né? Então, o Deus desse século é Satanás e ele está corrompendo a cultura. A Bíblia diz que ele está aprisionando o mundo, gerando grilhões, gerando prisões espirituais, prisões na mente, grilhões na mente, para que as pessoas vejam e não vejam, ouçam e não o entendam. Então, você precisa entender, não basta você ter olhos. É necessário que você tenha entendimento do que você está vendo, que você alimente as suas vistas com aquilo que é de Deus, né? Irmãos, se você quer manter um carro limpo, você vai manter ele longe da sujeira, você vai evitar passar por poças, evitar passar por coisas que venham a sujar um veículo. Não é assim? Se você quer manter a sua casa limpa, você vai evitar entrar com pé sujo, evitar entrar com sandália suja, etc. Então, por que seria diferente com o nosso corpo, com o nosso intelecto, com a nossa alma, né? Passe tempo alimentando a tua alma, alimentando o teu espírito com coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a voz de Deus, com pessoas de Deus, com louvores de Deus, com músicas de Deus, com inspiração de Deus, sabe? Meditei de dia e de noite no Senhor. Nós devemos meditar no Senhor, devemos ser bem-aventurados nessa meditação, nessa contemplação. O mundo ele anda dessa forma porque ele contempla muito a criação do homem. Mas nós devemos mais contemplar a criação de Deus. Devemos contemplar as grandezas de Deus. Devemos contemplar a criação. Devemos contemplar os mundos. E isso tudo, irmãos, está relatado na Bíblia, né? Quando o Jó questionou Deus a respeito, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus começa a explanar a sua grandeza, né? E não porque Deus estava querendo debater com Jó, coisa parecida. Deus só quis mostrar para Jó que o conhecimento dele era muito limitado. E quando ele começou a alimentar Jó com um conhecimento mais abrangente da pessoa de Deus, né, Jó começa a se arrepender do que ele falou e falava loucura, falava de coisas que não entendia, grandes demais para mim. Então, Deus tem coisas grandes demais, futuros grandes demais. A Bíblia diz assim: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Então, irmãos, precisamos descobrir em Deus quais são os pensamentos para a nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero te